Fala, Samurai, beleza? Então agora nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue rodar funções de agregação dentro do nosso Sequelize aqui, tá bom? Então o que são funções de agregação? São aquelas funções que a gente pode fazer o count, o mínimo, o max, a gente pode fazer o AVG, tá bom? Então todas essas são funções aqui de agregação e mais, as funções, enfim, que tem dentro do SQL. Quais funções que são? Aqui só para recapitular, select, count, asterisco, from customers, por exemplo, tá bom? Então essa função aqui é uma função de agregação, porque ela calcula alguma coisa, ok? Como é que a gente roda essa bagaça? A gente roda colocando aqui no lugar do find all, a gente coloca a função. Então a gente pode colocar aqui, ó, customer ponto, a gente pode colocar aqui, ó, o max, a gente pode colocar o count, a gente pode colocar o min, a gente pode colocar o average. Enfim, a gente pode colocar várias funções aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, onde que eu coloco essa função? A gente coloca aqui no lugar onde a gente colocaria o find all. Por exemplo, eu quero dar um count. Opa, count, ok? Ele deu um count aqui e ele retornou um número para a gente, 4. E, como você mesmo viu, o count ele pode ter os seus includes, ele pode ter as suas condições, assim como ele pode ser um count simples. Vamos voltar aqui, deixa eu só comentar esse carinha, para a gente poder rodar. Então, a gente pode ter um count bem simplesinho, que é o select count asterisco, tá bom? E ele retornou aqui, por exemplo, para a gente 3, retornou 3 registros. Só toma cuidado que o count ele considera também o include. Você viu que ele deu aqui o valor anterior de 4, agora ele está colocando 3, tá bom? Então só fica ligado, fica bem esperto com essa situação. Como é que funciona para as outras funções? Vamos supor que eu quero fazer um max, beleza? Daí, o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar a função de agregação, beleza? E o parâmetro da coluna que eu quero contar. Então, por exemplo, coloca aqui o created at. Ok? Então ele vai retornar a maior data que eu tenho aqui, que seria dentro do created at. E aqui eu posso colocar, de novo, tudo que eu colocaria aqui, como por exemplo no count, que eu posso colocar aqui o where, eu posso colocar o que eu quiser. Então se a gente fizer aqui, ó, um where status, por exemplo, active. Ok? E ele vai retornar para a gente o select de máximo, ok? Dos customers, onde os customers têm um status igual active. Nesse caso aqui retornou o mesmo, porque eu acho que foi só uma coincidência. A gente vai colocar aqui o archive, beleza? E aqui ele colocou 10, porque nesse caso aqui, eu acho que a Microsoft, né, que está arquivada, ela tem uma data de criação 10, então retornou ela mesma, tá bom? Então, dessa forma que a gente pode fazer a criação de funções, e existem outras formas também. Vamos supor que eu quero fazer sum aqui, né? O sum é bem legal. Eu quero colocar aqui active, beleza? Como é que a gente faz para somar data? Ele não soma, né? Porque no caso aqui, o sum, ele somaria somente uma... Ele está falando aqui com a função soma para timestamp não existe. Eu teria que ter, por exemplo, um número, tá bom? No nosso caso aqui, a gente não tem um campo dentro da nossa função que ele é um campo inteiro. Então teria que ser alguma coisa como, por exemplo, idade ou, sei lá, saldo, tá bom? Então esses campos aqui normalmente sairiam melhor com sum, mas no caso o sum aqui eu coloquei só para ilustrar para você, beleza? Eu vou deixar aqui com o mínimo, só para você entender, e vou deixar aqui com o count logo aqui embaixo, só para você visualizar também. Aqui eu vou colocar, deixar já preparado para você, customers, e aqui eu vou colocar um outro console. E aqui eu vou colocar customers 1, beleza? E aqui customers 2. E aqui ele vai ter dois resultados pra gente, tá bom? Um aqui que seria a data e o outro aqui que seria esse número, beleza? Então é isso que a gente pode fazer aqui para rodar as funções de agregação. Claro que as funções você pode rodar outras funções, como comentei, como average e tudo mais. E eu vou deixar novamente, aliás, já deixei o link para você do manual que tem todas essas opções do find com essas funções de agregação, beleza? Então agora vamos para a próxima aula.